Ok, já liberou a gravação aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí à web, né, finalmente, né, a primeira web aí de leitura e interpretação de desenho. Quando a gente fala desenho, né, a gente fala a partir de desenho técnico mesmo, relacionado, né, ao curso de vocês, eletrotécnico, né, a noção que a gente tem que ter. Antigamente, né, não via essa necessidade, não é nem necessidade, mas assim, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, até que o mecânico nem tanto, né? Mas o eletrotécnico, engenheiro eletricista, dependia muito do projeto arquitetônico, né? Ou do arquiteto ou do engenheiro civil, né? Hoje em dia, lá no o eletrotécnico, né, ele não está mais no CREA, né, ele tem um Conselho Federal dos Técnicos. Daí, né, assim como acontecia antigamente, né, deixa eu compartilhar aqui, né, que aí já deixei aqui na nossa pasta aqui, né, só fazer aqui alguns disclaimers. É o seguinte, vocês aqui, né, o Theo me explicou, né, que vocês estavam, por isso que essa matéria aqui, geralmente ela é bem rápida, se não me, ó, por ter 3 aulas, ela, se eu não me falha a memória, ela é cerca de 30 horas, né, então, por que que ela se estendeu tanto? Porque vocês estavam no período de férias, né, da unidade. Daí, eu estou entrando com uma turma que vai exatamente nessa matéria, né? Aí por isso que eu havia deixado das 19 horas aqui, né? Só que chocou, e daí eu peço desculpa a vocês, né? Eu imaginei que vocês iam começar na próxima semana. E depois que eu fui ver aqui no cronograma aqui, né, que vocês entraram foi nessa semana aí, daí o Theo me avisou, né? Então, assim, de forma a compatibilizar, né, aí chocou as duas turmas, daí eu coloquei, né, vocês para a gente ter a nossa aula aqui, né, às 21 horas, né? De um certo lado é bom, né? Porque aí vocês não vão ficar junto com outra turma, né? Daí ela vai continuar no mesmo dia, né? Às terças-feiras, né? Só que no horário das 21 até as 22 horas, né? No último horário aí. Aí eu já, mais cedo aqui, eu já tinha até enviado a mensagem para vocês, né? Pedi lá para a monitora, Stephanie, pedi para a monitora trocar o link aqui, né? Porque o link ele levava para o Theo aqui. Então, né, fazendo. E outra coisa aqui que eu observei, ó, assim como o colega perguntou, foi o André que perguntou aí, né? Eu tô me inteirando agora dela aqui, né? E, obviamente, né, por eu ter tido esse atraso aí, né? E geralmente no AVA aqui as atividades elas travam, né, depois que passa o período. Então, como forma aí, né, de dar mais chances para vocês, né, igual o Theo nessa aula aqui de apresentação, né, ele explicou para vocês, se vocês quisessem, assim quisessem, né, vocês poderiam fazer as atividades, né, no período de férias aí, né, óbvio, é opção, né, mas assim, eu vou assumir, né, assumindo que a disciplina iniciou, né, o que foi, hoje está sendo a reposição, né, o que foi dia 1/8 aqui, né. Então, como forma de compatibilizar, eu vou dar mais tempo para vocês entregarem. E são 3 atividades, né? Uma delas é fórum. O fórum, se não me falha a memória dessa, ele fica aqui, ó. Quem não encontrou, né? O fórum está aqui. Se eu não me engano, acho que já 3 pessoas já entregaram, foi 3 ou mais, né? Eu já até fiz a correção. E as outras atividades, né, ela fica geralmente aqui em situação de aprendizagem. É, eu vi também, né, que já houve um momento presencial, né, foi dia 24 de junho, eu dei uma olhada lá na FO, já fiz a postagem, né, a unidade de vocês de Itumbiara já enviou a postagem, a próxima vai ser agora, né,
nesse sábado agora aqui. Aí já o pessoal lá que compareceu, né, já coloquei a nota relacionada. E outra coisa que eu estava vendo aqui, né, fazendo uma conta rápida aqui de padaria, eu estou vendo que dessa recuperação, geralmente, pessoal, assim como os outros professores, vocês já tiveram já duas disciplinas, né? Vocês tiveram o de comunicação oral escrita, tiveram também de eletricidade, né? Que é bastante pesado. Essa daqui, ó, geralmente, quando passa do período de entrega aqui, ó, geralmente ela fica 80% da nota aí, mas fazendo uma conta rápida aqui, se não me falha a memória, 80% aqui de 49 vai dar uns 38, 39, alguma coisa assim, né? Então, já avisando a vocês, né, quem já tinha visto, avisando aqui, se eu não me engano, acho que duas pessoas que questionaram aqui, enviaram mensagem, né? Aí o Theo me repassou, né? Assim, quando eu fui adicionado aqui na turma de vocês. Aí eu vou fazer a correção aqui, tá bom? Aí eu fiz a correção, pedi para a monitora fazer a correção, ela fez só aqui no link, né? 21 horas. Também vai ser corrigida aqui, ó, porque aqui ainda continua das 19 às 20, né? Então vai ser 21 às 22 e vou corrigir esses pontos aqui que dá, se eu não me engano, dá uns 30, dá 39 e pouco aqui, os 80%, né? Fazendo justiça aí para vocês. Houve o professor, acho que da primeira momento presencial, ele tinha colocado lá 17, mas aí já pedi para a monitora, fez a alteração lá, né? A primeira atividade, em vez de 17 pontos, foi 34 aqui. Então, assim, pois não? Ô, professor, uma pergunta. Essas atividades já são da parte sua mesmo? Sim, sim. Então, no caso, tem 3 atividades. O fórum e duas, que se eu não me engano, noções de projeto aí. A gente vai dar uma olhada aqui, aí eu vou analisar com vocês aqui a atividade, né? Aí são três. Fórum, né? Que é esse daqui, ó, a postagem. E fica aqui, ó, na aba comunicação, ó. Aí quando entra aqui, ó, eu tinha avaliado aqui, acho que eu era um ou dois. Ó, já o André, já o Fernando, já já postaram aqui. Eu vou dar uma olhada aqui porque que a nota não está aqui. Então essa daqui, ó, assim, ó o tema aqui, ó, elaborar um projeto, né, de instalações elétricas com qualidade, né? Você tem que nesse juízo aqui, né, de valor aqui, ó, você tem que responder as perguntas, né? Quais as normas mais importantes a serem consideradas, né, na análise e elaboração de projetos de instalações elétricas, né? Igual o colega colocou aqui, ó. A 5410, eu já deixei ela aberta aqui para a gente analisar, ó. 5410 é uma delas, para instalação de baixa tensão, né? E a título de informação, né, e curiosidade para vocês, pessoal, todas as normas brasileiras, lá em 1900 e Guaraná de rolha, como se diz, quando eu era menino pequeno em Barbacena, eu achava que existia um laboratório aqui no Brasil, onde todo mundo estava de terno não, né, jaleco branco, tipo o professor Pardal, né? Só que essas normas aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ela é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. O órgão lá é o I3E, tudo relacionado à engenharia elétrica. É óbvio que tem a parte tem o órgão responsável por construção civil, estruturas, né, estruturas metálicas, né? Agora vamos nos ater só o relacionado, ou seja, o que tange a instalações elétricas, né? Então, a 5410, a norma internacional, ela tem até outro nome, outra numeração. Eu não me lembro qual que é a numeração original, né? Aí o que que acontece? Esse I3E, antigamente, né, no início aí, os membros, né, eles são professores de centro acadêmico,
por exemplo, lá do MIT, lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pessoal lá da Caltech, lá da Califórnia. Então, assim, basicamente, são centros acadêmicos, né? Antigamente, né, o pessoal dos centros acadêmicos faziam as produções, artigos científicos, né? Os trabalhos finais de curso, né? Mestrado, doutorado. Um exemplo é, por exemplo, a parte de eletrônica digital, né? Eletrônica geral, o advento do transistor, ele veio de um centro acadêmico. Tinha um professor lá, ele era se eu não me engano, Shockley, que geralmente eles chamam pelo sobrenome, né? Aí o que que o Shockley fez? Ele é professor lá, eu esqueci qual que é a universidade que era, professor, né, orientador, junto com alunos dele, colegas dele lá, né, de doutorado, de mestrado, eles estavam fazendo teste, e daí eles fizeram os testes e criaram o que hoje a gente conhece como transistor, pelo menos o primeiro transistor lá, né, o transistor original, para substituir, né, o que até então só existia, que eram as válvulas, né, os tubos de raio catódico. Então, depois foi criado o que eles chamam de I3E, né? Esse I3E é uma organização não governamental e também é tudo no que tange aí pelo menos o I3E, né? Tudo relacionado à engenharia elétrica, automação, é, tudo, a parte cabeamento estruturado, a parte de Wi-Fi, né? Só um minutinho, pessoal. Sim. Ah, sim. No. Tá. Pessoal, só um minutinho. Aham. Tem um pessoal, tem uns colegas de vocês aí que não estão conseguindo entrar na web aula. Só um minutinho, pessoal. É que eu mudei o link, é porque o link ele ia para uma sala que o Theo criou. Só um minutinho, pessoal. Beleza, enviei o link. É porque tem alguns colegas de vocês que não estão conseguindo entrar. Aí eu mandei o link aqui para o Teófilo. Aí logo, logo o pessoal vai entrar aqui, o restante aqui. É porque eu pedi para a Stephanie trocar o link lá para mim, porque senão vocês não, né, não iam conseguir conectar na aula. Beleza. Então, voltando aqui, pessoal. Então, tudo relacionado, todo e qualquer tipo de padrão. Na época, né, ou aí depois, né, por exemplo, a parte aí de computação, seja engenharia da computação, engenharia de software, é relativamente uma área nova. E também todos os padrões, né? Tem o protocolo para internet, internet cabeada, né? Internet sem fio, os protocolos, né? Profibus, por exemplo, de redes industriais, que basicamente são as regras. O I3E é que construiu e daí ele criou essa base de dados. Essa base de dados, o I3E, o que que ele faz? Ele vende para todos os países aí, né? Ou seja, ele está lotado lá nos Estados Unidos. Ele vende para os países as normas, né? E daí, por exemplo, o Brasil comprou o que hoje a gente conhece como NBR 5410, né? Comprou a 5410, traduziu para o português, não, até aqui, geralmente nas normas vem uma parte do texto original aqui em inglês, né? Compra,
faz a tradução e daí o país, né, no caso aqui o Brasil, ele cria uma insígnia, que não designa, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a NBR aqui, e dá um número característico. Então, essas são as perguntas que vocês vão ter que responder aqui, já a gente fazendo hoje, né, aproveitando, né, o ensejo aí, fazendo a análise aqui do fórum de discussão, né? Então, vamos lá. Quais as normas mais importantes a serem consideradas na análise e elaboração de projetos de instalações elétricas? Quando ele faz essa pergunta, ele abre um leque maior. Se eu fosse falar, por exemplo, igual está aqui, ó, baixa tensão, né? Se ele tivesse perguntado projetos elétricos em baixa tensão, né? Obviamente, seria apenas a 5410. Agora, quando os circuitos, por exemplo, Professor, sim, pois não. boa noite. Eu Boa não estou noite. achando essa atividade aí que o senhor está lendo aí. Ela está aqui, ó, né? Deixa eu só colocar aqui de lado aqui para eu poder atender Ok. vocês melhor. O fórum, ele fica direto aqui, ó. Por exemplo, você entrou na sala aqui, né? Na Sim, sua sala. Aí você vem nessa aba aqui, comunicação, porque quando você entra pela primeira vez, você já entra direto na primeiros passos aqui, ó. Que até foi quando vocês entraram de férias, né? Aí o Theo fez esse vídeo aqui para explicar as atividades, né? aí está Aí, escrito fórum de discussão. isso. Aí você vem aqui, ó, na aba, você clica aqui, ó, na aba comunicação, aí ela fica verde, né? Aí aqui, ó, logo abaixo aqui, ó, fórum de discussão, né? Aí Beleza. você clicando nele, você já entra no corpo do fórum. Aí basicamente o fórum é o quê? É para gente discutir assuntos, dependendo do tipo de fórum. Ele pede para você fazer uma apresentação em PowerPoint, ou ele pede para você fazer uma pesquisa na internet, né? E falar sobre um determinado assunto, por exemplo. Tem uma matéria que vocês vão pegar lá no final do curso, no módulo 3, que é instalações do sistema elétrico de potência. Daí lá ele pede, um dos fóruns, né, ele pede para vocês falar sobre as redes inteligentes, né, de energia elétrica, as chamadas smart grids, né? Então sempre tem uma discussão que é para abrir o quê? Que é para vocês começarem a pensar, a entender, né, a forma como o eletrotécnico, né, ele raciocina, que assuntos que ele deve dominar, ou pelo menos conhecer, né? Igual, por exemplo, vocês fizeram anteriormente eletricidade básica, né? Vocês viram, principalmente, não tem aquela atividade 5, o exercício 7, ele não é estranho? Aquele exercício 7, meu Deus do céu, né? Você fica pensando, é de comer ou passar no cabelo, né? Então, praticamente toda a matéria lá de eletricidade, a parte de análise de malhas, né? O método lá das correntes fictícias de Maxwell, você faz, né? Você mistura, você faz o cálculo de malha, aí até você fazer o cálculo de malha, é a parte de física, é a parte da eletrotécnica. Depois é pura matemática. Aí você vai ter que o quê? Revisar a matemática lá do segundo grau, né? A matemática 2, o cálculo de determinantes. Aí geralmente é um circuito, é um sistema possível e determinado, ou seja, cada corrente de malha tem apenas um único valor, né? Então, todas essas matérias, eletricidade, aqui a gente já está começando o quê? A tocar a superfície ali do que é um projeto elétrico, né? Ou do que é um projeto, que programas, né? Que ferramentas que a gente tem que utilizar na atualidade, né? Eu ainda, né? Apesar de eu ser aparentemente novo, né? Quando eu fiz engenharia elétrica, a gente começou fazendo desenho no ateliê, a gente fazia o desenho ali na tora, ali na mão, utilizando uma prancheta e uma régua paralela, né? Vocês conhecem o desenho com régua paralela, utilizando esquadro? Ou não? Vocês nunca fizeram esse tipo de aula? Provavelmente, né? Antes que alguém responda, né? Provavelmente não. Por quê? Porque hoje em dia o mercado de trabalho, o pessoal utiliza o quê?
utiliza a chamada régua paralela, né, é digital, que é o AutoCAD, né, o produto lá da Autodesk. Aí tem escritórios que, de forma para otimizar, compra, por exemplo, o QI Lumine. QI Lumine, ele tem um ambiente próprio de desenho e um ambiente próprio de cálculo. Daí você utiliza não o AutoCAD, que ele é bem mais caro. Se não me falha a memória, eu trabalhei no escritório que a versão AutoCAD 2002, o meu chefe comprou, se não me falha a memória, foi R$ 18.000, a licença. Ele utilizava lá no escritório. Daí passou um tempo, né? O pessoal do Rio Grande, se eu não me engano, é de Santa Catarina, é uma empresa aí, a AutoQI Illumine. Eles apresentaram uma solução, porque um projeto em AutoCAD, por exemplo, ele nada mais é do que uma prancha de desenho digital. A vantagem é que você não vai ter que utilizar aquelas réguas de gabarito, né, que tem os perfis de interruptor, os perfis de tomada. Você já utiliza o quê? Já utiliza o programa. Só que o programa, ele é como se fosse o Photoshop, né? São vetores, em vez de ser uma imagem, né? A imagem que é formada ali é um vetor, ou seja, é uma linha, e aquela linha pode ser uma parede, pode ser um eletroduto e por aí vai, né? Então, assim, antigamente, né, era mais difícil você fazer desenho. Geralmente o pessoal fazia uma matriz em acetato, ele é uma espécie de um plástico. Daí você faz o desenho aqui, ó. Ah, não, já deixei aberto aqui, né? Eu peguei esse livro aqui, ó, só para a gente começar a entender aqui, ó. Ele tem aqui umas imagens legais aqui, ó. Aí, geralmente, né, um projeto, já a gente falando aí de projeto elétrico, né, aplicado, o que que a gente aprende aqui? O projeto elétrico, geralmente, né, de uma residência, de um estabelecimento comercial, de uma indústria, você pega o que seria a perspectiva, né? Isso aqui é uma perspectiva isométrica, né? Aqui, aí, se eu não me engano, acho que é 60 graus para cá, né? Se você fizer uma linha aqui e mais 60 graus aqui, aí tem vários tipos de perspectiva, perspectiva cavaleira, mas geralmente o pessoal lá da arquitetura utiliza esse modelo aqui, que é a perspectiva isométrica. Aí, basicamente, a visualização do projeto é você fazer um corte aqui na edificação e depois, ó, você enxerga ela como lá no desenho técnico, né? Você tem o quê? As vistas, né? Vista frontal, vista lateral, vista superior, dependendo do tipo de desenho, vista inferior, né, do desenho. Aí, no caso, aqui, ó, você tem, ó, planta simplificada, ou seja, fez o corte aqui, ó, o corte aqui da. E aqui, ó, você tem a vista, né? Você pode chamar ela tanto vista inferior como vista superior, se a gente estiver enxergando de cima, né? Então, você já tem o quê? Uma visualização. O que que é um projeto, assim, na concepção? O que que seria uma projeção? Uma projeção é o quê? Ou um projeto, né? É no campo das ideias, no campo do desenho. Imagina se você fosse fazer um projeto elétrico ou até um projeto civil, né? Você tivesse que ir construindo tudo a toque de caixa, tudo na tora. Você ia começar aqui, ah, não, eu preciso fazer um quarto aqui. Aí você já ia começar a empilhar os tijolos, né? Ia fazer uma pilha aqui de tijolo, ia colocar mais outra em cima, ia fazendo a medição ali na tora, ali pegando aquela régua de pedreiro, né? Que parece um. Ela é, ela tem seções assim de madeira, né? E você vai virando ela fica como se fosse uma bengala, né? Daí você faria a medição aqui na tora, aqui como se diz, em tempo real. E daí, por exemplo, o pessoal lá o pessoal que faz a construção, né, utiliza um prumo. Existe a ferramenta, né, que é para você deixar o quê? Essa parede aqui ou o muro em linha reta, né? Existem vários tipos de técnica, mas mesmo assim, mesmo se eu soubesse
a, a metragem correta, né, a área desse projeto aqui, eu fazer ele na tora, aí imagina eu ir construindo essas paredes aqui, construindo tudo aqui, e de repente eu descubro que aqui eu não coloquei tijolo suficiente, não coloquei ferragem suficiente. Ah, não, é fácil, professor, é só desconstruir e construir em cima de novo, né? Não é tão fácil assim. Imagina, vai levar, além de mais tempo, mais dinheiro, homem-hora, né? O pessoal lá da construção civil, ele monetiza, né? Ou calcula os custos, né? Ou você calcula ele por dia, né? Ah, não, eu estou pagando para o pedreiro, sei lá, R$ 200, 150 por dia, né? Ou então você faz essa monetização por dia, ou então você faz, sei lá, por metro quadrado, e por aí vai, né? Então, assim, você gastaria mais homem-hora, qualquer projeto ficaria impraticável. Então, eu preciso visualizar esse projeto sem essa edificação, né, que vai comportar um projeto elétrico, eu preciso visualizar ele antes dele ser construído. Por isso que é chamado de projeto, é uma projeção, né? Lembra lá em Física 2, lá em óptica geométrica, né? Você tem, não tem lá a imagem virtual, né? Tem imagem virtual direita, né? Ou seja, a imagem ela tá projetada na mesma posição que o objeto, né? Aí tem a virtual invertida, né? É o que a imagem nos nossos olhos ela aparece invertida, né? E quando é virtual é uma imagem, ou seja, é uma projeção, ela não é o real, ou seja, você está o quê? Simulando o que seria o real. Como que você simula? Desenhando e fazendo cálculos. É muito mais fácil eu desenhar e fazer a visualização ali no papel, ou então a visualização no computador, além de ser mais fácil, é mais barato, é muito mais econômico. Então, todo o erro que eu tiver que cometer na fase de concepção, ou seja, de criação desse projeto, vai ser fácil eu fazer alteração, eu não vou precisar quebrar parede. Imagina, eu quebrar a parede, tirar um eletroduto. Ah, não, eu não quero mais esse eletroduto vindo aqui do forro e descendo essa parede aqui. Aí eu quero que ele desça essa parede aqui, porque eu preciso que a tomada fique aqui, que eu vou colocar um telão, né? Colocar tantos pontos de força aqui, né? Imagina eu fazer isso ali na tora, né? Eu fazendo ele no projeto, aí geralmente o pessoal faz o anteprojeto, né? Você faz esse desenho aqui primeiro, você apresenta para o seu cliente, né? O anteprojeto, ele valida ou não, né? Se ele validar, quer dizer que está ok, e aí você pode aprovar frente ao seu órgão competente, né? Por exemplo, se eu vou fazer um projeto elétrico, se eu sou eletrotécnico, eu vou emitir uma RRT, um registro de responsabilidade técnica. Se eu sou engenheiro eletricista, eu vou emitir uma ART, né, uma anotação de responsabilidade técnica frente ao meu órgão competente, né? Então, assim, é muito mais fácil. Depois que eu valido, faço o anteprojeto, apresento para o cliente, ele pega, ah, não, tá ok. Eu quero que você aprove desse jeito. Aí eu vou emitir essa RT, vou falar, olha, eu tenho uma edificação de tantos metros quadrados, e como eu estava falando antes da gente, do Theo pedir aqui o link, né? Antigamente, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, ele ficava refém do arquiteto e do engenheiro civil, porque eu só conseguia aplicar o projeto elétrico depois que o engenheiro civil ou o arquiteto, dependendo de quem está fazendo o projeto, me liberava a planta baixa. Então, essa planta simplificada aqui, o pessoal chama de planta baixa, ou seja, é a vista superior ou vista inferior, dependendo aí, né? Mas vocês concordam que se eu tivesse enxergando essa pia aqui, ó, essa pia do, deixa eu ver se eu ativou o desenho.
eu diminuir aqui, ó. Vocês concordam comigo? Se eu tivesse vendo por baixo esse vaso aqui, ó, vocês concordam que eu estaria enxergando a parte inferior dele? Ele é tipo um buraco aqui, né? Onde fica um buraco menor, aí tem uma espécie de um sulco aqui em volta aqui, ó, que é por onde a água flui, né? Ela tem uns furinhos aqui, ó, espécie de uns furos aqui, ó, que aí a água ela vai escorrer aqui, ó. Aí até o pessoal coloca aquele pato purifique, né? Ou então joga uma quiboa ali. Vocês concordam que eu estaria enxergando a parte de baixo, não a parte de cima do vaso ou da pia? Então, assim, essa é a vista superior, né? A vista superior desse projeto. Então, o nome que a gente dá para a vista superior, depois desse corte aqui imaginário que a gente faz, é a planta baixa, mostrando todos os ambientes, né? Aqui é a área, né? Ó. Aqui é a área, aqui seria a sala, né? Aqui seriam quartos, né? Ó, tem 2 quartos aqui, um banheiro, né? Esse banheiro geral, ou seja, eu não tenho eu não tenho uma suíte, né, que o pessoal chama, né, que é o quarto que tem um banheiro ali integrado. Eu teria aqui seria a cozinha, aqui seria a área de serviço, né, ou lavanderia, e depende da nomenclatura que é utilizado no projeto, né? Então, seja um projeto predial, industrial, né, ou até residencial, né? Você tem esses ambientes aqui onde eu vou fazer a aplicação, né, do projeto, a parte de iluminação, né, os pontos de iluminação, os pontos de força, às vezes, dependendo aí do cliente, geralmente quando é um cliente de alto padrão lá no escritório onde eu presto serviço, o pessoal, o arquiteto, ele elabora o luminotécnico, daí ele já deixa o quê? Os pontos de luz aqui, e fala, ó, vai ter um ponto de luz aqui, vai ter uma arandela colocada aqui, ó, que vai ficar uma cama, ó, vai ficar uma cama aqui, aí eu preciso de uma arandela aqui, eu preciso de outra arandela aqui do outro lado aqui, ó, que aí o cidadão, eu preciso de um interruptor paralelo, né? Quantos interruptor paralelo? Ah, eu vou precisar de 3. 3, um para colocar aqui, na porta aqui. Pasme, eu já vi o pessoal colocar interruptor atrás da folha de abertura da porta aqui, ó. Aí, por exemplo, eu colocaria um aqui e outro aqui, ó. A lista de material mental que eu faria, né? Ou seja, tem automação residencial, a domótica? Não, não tem. Então, eu vou precisar o quê? De dois, a conta que a gente faz é quando eu preciso ligar e desligar essa luminária em 3 locais diferentes, eu já visualizo na minha mente assim, não, eu preciso de interruptores paralelos para ligar essa luminária ou outras aqui, né? Por exemplo, essa ou essa daqui, né? Vamos supor que. Então, eu já faço a conta. Eu preciso de 2 three-way, sempre a conta é assim. Sempre eu preciso de 2 three-way, um para o circuito, a fase chegar no primeiro three-way e o outro para sair no segundo three-way. Aí, se eu precisar de mais pontos de interruptor, né? Sempre 2 deles vai ser reservado para ser three-way. Eu não posso comprar o four-way, né? Porque senão eu jamais vou conseguir fazer essa ligação. Aí vamos supor, é uma escadaria, né? Uma escadaria aí sei lá, um prédiozinho de 4 andares aí, por exemplo, né? Então, aí vamos supor que eu tenha 10 interruptores. Aí eu já faço o cálculo mental, ó, 10 interruptor, beleza. Então, 2 eu já sei que tem que ser three-way. Um para chegar à fase e o outro para ir o terceiro retorno, que vai se conectar com cada luminária, né? Que lá na luminária fica o neutro e o último retorno,
que vai sair do último three-way, que eu vou colocar lá no último lance de escada. Então, preciso de 2 three-way, um para chegar à fase e o outro para sair o último retorno e ir na lâmpada. E daí eu vou precisar o restante vão ser todos interruptores four-way. Ah, então minha lista de material, eu preciso de 10 pontos, vai ser o quê? 2 three-way e 8 four-way. E esses four-ways eu vou interligar o primeiro three-way, aí eu vou ligar com 1, 2, 3, 4, 5, até chegar o 8º four-way. Chegando no 8º four-way, eu vou passar para o último three-way, e daí eu interligo ele lá na luminária, na lâmpada. Ah, professor, estranho aí que você está falando, tá meio estranho aí, calma. Cenas dos próximos capítulos. Aqui nessa UC aqui, pessoal, o objetivo é vocês entenderem a simbologia, né? Imagina se eu tivesse que desenhar literalmente uma tomada, né? Ou desenhar uma luminária, né? Aí vamos supor, não, esse cliente, a luminária é um lustre, né? Aqueles lustres chique, né? Imagina se eu tivesse que desenhar ipsis literis. Então, o projeto é o que? É uma visualização, né, no que tange a desenhos, ou seja, para eu fazer essa simulação. E também eu vou utilizar signos ou símbolos padrão, ou seja, símbolos simples, porém de fácil entendimento, para eu poder elaborar esse projeto, né? No caso, nosso aqui, o projeto elétrico. Ah, então aqui, ó, voltando a 5410, ela fala dos cálculos, né? Existe um cálculo que aí você faz lá um cálculo de perímetro, né? O perímetro, se eu não me falha a memória, é para você dimensionar a quantidade de tomadas. Daí essas quantidades de tomada, dependendo do ambiente que eu vou fazer a instalação, eu aloco uma carga já em volt ampere, já considerando o quê? A potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Professor, o que o senhor está falando em inglês para mim? Esse negócio de potência ativa, reativa, isso aí eu não vi lá em eletricidade, lá no segundo grau, não, só vi agora na última matéria. Então, cena dos próximos Para capítulos. entender isso aí, tem a simbologia do copo de cerveja, professor, para ficar fácil de entender. Oh, né, então, acho que era lá na atividade 2, né? Atividade 2 lá, o professor, a professora, né, que acompanhou vocês, faz a analogia, né, a energia ativa, ou seja, aquela que realiza trabalho, é a cerveja. A espuma, porque a gente paga a cerveja e a espuma, né? Reativa. Mas o que a gente usufrui é só da cerveja, né? Então, se o garçom ele for gente boa, ele vai abrir o copo do chopp bem devagarzinho, né? Não é nem devagar, né? De gavarzinho, para Para não dar o lixo que é a espuma. dar o mínimo de espuma lá, do mesmo jeito. Essa espuma, ela é em função que da arquitetura dos equipamentos, né? As máquinas elétricas em modo motor, modo gerador, transformador, eles são dotados de bobina. O que é uma vantagem, essa bobina, por exemplo, o efeito de torque, de força lá no motor elétrico, no motor síncrono ou no motor assíncrono, no motor universal, né? Ele é positivo, mas ele é negativo por quê? Porque o campo eletromagnético, o mesmo que faz o motor girar, né, aparecer uma força ali, como se fosse uma força invisível ali nas bobinas, ele não é bom para o sistema, porque além dele gerar o efeito Joule, que é um efeito normal aí de um circuito elétrico, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma energia magnetizante, que eles chamam. Essa energia magnetizante é a autoindução no circuito. Daí ela vai injetar tensão, né, picos de tensão, né, que eles chamam de spike, né, picos de tensão em cima da senoidal do sistema. Ou seja, vai fazer com que, além dos barramentos aqueçam dos cabos, né, aqueçam mais do que o normal, faz, né, com que os dispositivos de proteção, disjuntor, chave fusível, né, do sistema elétrico de potência atuem, né? Então eu tenho que fazer essa correção do fator de potência. Então, pessoal, voltando aqui,
tudo no que tange a normas, né, as normas internacionais, elas foram concebidas e elaboradas pelo I3E. Aí o I3E, o que que ele faz? Ele pega essas normas, vende para o país, né, o Brasil comprou e inventou esse número aqui, 5410 vai ser a numeração de instalações, né, padrões de cálculo de instalações elétricas de baixa tensão. Igual o colega colocou aqui, ó, a 14039 é para instalações em média tensão. Geralmente a média tensão é de 1000 volt em circuitos de tensão e corrente alternada até 36,2 kV. Acima disso, eu já teria, né, a chamada alta tensão, extra alta tensão e por aí vai, né? Então, apesar do cliente utilizar a energia propriamente da baixa tensão, eu preciso que dominar a NBR também, a 14039, igual o colega colocou, o colega André aí colocou, né? Por quê? Porque quando eu tenho um grande cliente, um cliente industrial aí, que ele consome muita carga, eu vou precisar o quê? Pegar a energia não do transformador que fica na rua, eu vou pegar a energia da onde? De um transformador próprio. Eu vou fazer um contrato de demanda e daí mais para frente, né, nas aulas aí de instalações industriais, projetos elétricos industriais, a gente vai comentar melhor sobre isso. Então, ó, 5410, respondendo a análise da primeira pergunta aí do fórum, a 14039, a 5419 que o colega colocou aqui, padrões de SPDA, né? Sistema, né, de proteção contra descargas atmosféricas, é algo que você deve considerar. Tem essa aqui também, ó, que eu separei para vocês, já que a gente está no, como se diz, no estágio larval aí, no SPOL, né, de desenho, tem essa daqui, ó, 5444. Essa NBR aqui, ó, é a simbologia. Lembra que eu mostrei aqui, né? Pegando emprestado aqui esse desenho aqui, ó, desse livro, a planta abaixo. Eu preciso de uma simbologia simples, né, de fácil entendimento, que na hora que o eletricista, que geralmente ele faz uma capacitação, né, ou que o eletrotécnico, né, faz o curso de eletrotécnico, ou engenheiro eletricista, bata o olho e fala, isso aqui é um interruptor. Interruptor, vocês vão ver aqui, é um S, geralmente nos projetos atuais, o pessoal coloca esse S aqui de sadia, mas você pode também, né, tem também, uma espécie de um palitinho aqui, ó, como se fosse uma alavanca, também é um padrão. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, luminárias. Deixa eu ver aqui, interruptores aqui. Não, acho que eu passei dos interruptores. Aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, e não existe só essa norma 5444, não, ó. Ó, interruptor, ó. É uma bola, é um círculo, né? E a letra, né? Que é o comando, né? Olha só. E, por exemplo, tem o programa, o Auto QI Illumine, né? Tem o Proelétrica. Ele tem lá no banco de dados dele toda essa simbologia, esses desenhos aqui. Eu vou confessar para vocês, esse daqui eu só descobri que poderia ser um signo, ou seja, uma simbologia para interruptor, quando eu olhei essa norma que eu fui ministrar treinamento e depois eu fui ministrar aula. Eu descobri assim, lá no escritório onde eu prestava serviço, o pessoal utilizava essa simbologia, né, o S. Aí do mesmo jeito, você põe um S e um comando, né? É o A, por exemplo, né? Ah, não, então eu vou ter uma luminária aqui. Luminária pode ser um círculo somente aqui, ó. Mas geralmente nos projetos atuais o pessoal coloca
um círculo mais ou menos aqui, ó, assim, ó. Aí, por exemplo, isso aqui seria a potência dessa luminária, 25 watts. Aqui, ó, eu colocaria o número do circuito lá no diagrama unifilar, né? Lá o disjuntor 1, geralmente, né, residencial é monofásico, né? Onde é 220 volts, onde é 110, geralmente o pessoal utiliza duas fases, porque aí, utilizando duas fases, eu vou ter uma diferença de potencial de 220 volts, né? Qual que é a vantagem um local onde a fase é 110, eu utilizar duas fases em vez de uma fase e um neutro? Porque se eu utilizar uma fase apenas, eu vou ter 110 ou 127 volts. Só que lembra que lembra lá que a professora ou o professor lá de eletricidade mostrou essa fórmula aqui, ó, a potência elétrica é igual a tensão múltipla pela corrente, né? Geralmente aqui, ó, se você um equipamento, um chuveiro e ele tem a potência de, sei lá, 4.400 watts, eu vou ter, né, um equivalente dele configurado para 220 volts e eu vou ter ou também ou com a mesma potência para 110. A diferença vai ser o nível de corrente elétrica. A tensão aqui, né, ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. O que isso quer dizer, professor? Quando eu tenho um circuito que tem uma tensão maior, tipo 220 volts, a corrente elétrica para um chuveiro de 4.400, por exemplo, 4.400 watts, a corrente elétrica vai ser 20 amperes, para dar esse cálculo aqui. O equivalente desse equipamento do chuveiro de 4.400 watts para a tensão de 110, como elas são inversamente proporcionais, ou seja, enquanto uma aumenta, para eu manter a igualdade aqui, a mesma potência, né, eu tenho que diminuir a outra. Ou seja, eu diminuí a potência foi de 220, foi para 110. Então, eu vou ter que aumentar a corrente para eu manter a potência de 4.400. Então, geralmente, a corrente elétrica para uma concessionária onde é 110 vai ser o dobro da 220, vai ser o quê? 40 amperes. Isso vai impactar principalmente na lista de materiais, ou seja, eu vou ter que comprar, onde é 110, se eu for utilizar ele monofásico, eu vou ter que comprar um cabo com a bitola maior, eu vou ter que comprar uma proteção maior, segundo as normas aí, principalmente na 5410, quando eu dimensiono em um determinado circuito, seja ele de força, seja ele de iluminação, quando eu pego a corrente máxima que passa no circuito, né? Mas já que eu estou falando de chuveiro, lembra que o chuveiro não tem aquela posição desligado, a posição morninho e aquela posição de pelar frango, né? A posição mais quentão, né? Segundo minha mãe falava que era de pelar frango. Então, a de pelar frango é a posição em que eu tenho a máxima transferência de potência, né? O 4.400, né? Então, o dispositivo de proteção que eu vou dimensionar pela 5410, eu não posso colocar no gargalo, eu não posso colocar um disjuntor de 40, no caso de 110, ou um disjuntor de 20 amperes. Porque vocês concordam comigo, se eu colocar na posição de máxima potência, vai dar 40 amperes, eu coloco um disjuntor de 40, o que vai acontecer? Ele vai desarmar, ele vai cair, né? Então, a 5410 recomenda, quando eu achar a corrente máxima do circuito, seja ele de potência, seja ele de iluminação, eu adicionar no dispositivo de proteção de 3 amperes a 5 amperes a mais. Ah, professor, entendi. Então, se a corrente máxima é 40, eu vou pegar um disjuntor de 45. Ah, miserável. Onde você aprendeu isso? Com o professor. Que professor? Professor lá do NIEAD lá, o Pableiras Dance. Ah, aí sim, hein? E agora?
Me responde a pergunta. Que disjuntor que eu vou colocar para uma tensão de 220 volts, que deu uma corrente de 20 amperes? Aí, professor, segundo os ditames aí que o senhor falou aí da 5410, então vai ser um disjuntor de 25 amperes. Isso mesmo. Então, o projeto elétrico, ele é concebido, né, baseado no superdimensionamento. Dispositivo de proteção, dispositivo de condução, ou seja, a instalação elétrica, o elemento da instalação, que é um cabo, um fio ou até um barramento, ele tem que ser superdimensionado. Ele não pode estar lá funcionando, fritando. Imagina se eu dimensionar aqui um cabo, um disjuntor com a corrente exata da corrente de máxima potência daquele equipamento. O efeito Joule, né, o cabo ele vai aquecer mais do que o normal. Esse cabo, se for instalações internas, ele vai aquecer no nível em que a vida útil dele vai diminuir drasticamente. Tem cabos aí de chuveiro, principalmente aí de cliente, que o cidadão fez a instalação hoje e daqui um ano, às vezes até menos, a instalação, né, ele tem que trocar o cabo. O cabo, né, na melhor das hipóteses, o cabo só arrebentou lá de tanto aquecimento, né, derreteu a proteção plástica e ele se partiu de tanto que ele aqueceu, na melhor das hipóteses. Na pior, o que que aconteceu? Ele provocou um incêndio. Então, o projeto, né, os desenhos, eles são concebidos justamente para a gente ter o quê? Uma visualização, né, do que dá certo, né, do que dá para os ambientes, os espaços internos, o que dá para eu instalar aqui, né? Geralmente, quando a gente faz um projeto aí na Tora, aí, ó, no AutoCAD, sem a ajuda de um programa, a gente coloca uma linha diagonal aqui, ó. Eu preciso colocar uma iluminação aqui, ó. E a iluminação vai ficar mais ou menos no centro aqui, ó. Interruptor, geralmente eu coloco interruptor se ele vai ligar e desligar essa luminária desse ambiente aqui, né, da lavanderia, então eu coloco do lado interno aqui, ó. Se a folha aqui da abertura dessa porta fosse aqui, ó, para esse ambiente, eu coloco do lado oposto, porque senão o interruptor ia ficar atrás da porta, né? Logisticamente, né? Além de não ficar bonito, ia ficar o quê, né? Ineficiente. Então, essa simbologia é para a gente ter a referência, né? Então, o interruptor, eu posso colocar ele como uma circunferência, eu colocar o comando. Daí, se você for olhar cada um aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tem os projetos mais antigos aí, ó. Tanto o interruptor, quanto a luminária, quanto a tomada, eu acho que o pessoal na época eles não tinha muita criatividade, né? Todas as simbologias elas eram circunferência. Na clássica aqui, ó, por exemplo, eu colocaria uma tomada aqui, ó. Aí eu coloco uma circunferência e coloco, sei lá, a potência que foi alocada para essa tomada é 100 volt-ampere. A potência que foi alocada para essa luminária foi, sei lá, estou chutando aqui, 60 volt-ampere. E esse interruptor eu não tenho potência porque ele é um dispositivo de chaveamento, né, de ligar ou desligar o circuito. Aí eu teria só o comando. Mas agora, aqui, às vezes, você olhando os desenhos sendo semelhantes, às vezes a gente se confunde, né? Imagina num projeto igual esse daqui, ó, que é o projeto exemplo, dentro da NBR 5444 aqui, ó. Olha só. Ó o ninho de gato. Tá certo que num projeto normal aí, geralmente o elétrico, né, o pessoal coloca, sei lá, os eletrodutos na cor, sei lá, ciana, né, aquele azulzinho.
Telefonia, coloca magenta, né, que é o rosa. Eletrodutos que passam subterrâneo, aqui, né, na parte de baixo, aqui, ó. Então, eu coloco tracejado. Se ele passar, se ele subir aqui a aprumada, a parede, e passar no forro, ele é um traço contínuo. Aí você consegue visualizar melhor eles tendo cores diferentes, mas antigamente, né, o pessoal mandava plotar um projeto e aí você olhando na simbologia aqui, ó, já a simbologia utilizada nesse projeto exemplo aqui, ó, da norma, é a simbologia até mais nova, ó. Esse triângulo aqui, ó, um triângulo totalmente achurado, né, totalmente pintado, quer dizer, provavelmente é uma tomada alta, né, a 2 metros sei lá, 2 metros e meio, mais ou menos. Não me lembro direito de cabeça aqui a distância, né? Ou seja, seria um ponto de força, pode ser por uma iluminação de emergência, num módulo automático de iluminação de emergência. O mais clássico é o quê? Um ponto de força para um ar-condicionado, né? Ou tipo janela, ou tipo split, né? Chuveiro, por exemplo, como ele está num ambiente que parece ser uma sala, então provavelmente ele seria o quê? Um ponto de força para ar-condicionado. Se ele é totalmente vazado, igual esse daqui, é uma tomada a nível do rodapé, a tantos centímetros ali do chão. Se ele, deixa eu ver se tem um padrão aqui. Essa daqui, ó, por exemplo, ó, que a metade dela é achurada, né, pintada, e a outra metade vazada. Então, essa tomada, esse ponto de força, ele está no nível do interruptor, né? Fica a meia altura ali para a gente alcançar ele, né? Você esticando o braço aqui, né? Você consegue alcançar ele, né? A altura do interruptor. Então, esse tipo de simbologia, né, apesar, né, de olhando aqui, o desenho parece ser caótico, né, mas para você, eletrotécnico, para o eletricista, para o engenheiro eletricista, você batendo o olho aqui com essas nomenclaturas aqui, né, com essa simbologia simples, você consegue identificar os elementos, né, no projeto, e daí você consegue o quê? O pessoal da execução consegue aplicar ele, né, nas alvenarias aí. Por exemplo, essas tomadas aqui, esses interruptores, geralmente num projeto residencial, eles são o quê? Embutidos na parede. Tá vendo aqui, ó? Essa tomada tá vindo aqui, ó, tá embutida na parede. Agora, se fosse um ponto de força num ambiente aí industrial, até num grande comércio, geralmente o pessoal coloca de sobrepor. Professor, o que que é isso? O eletroduto, em vez do pessoal, né, quebrar ali ou colocar um drywall, né, que é o gesso acartonado, né, em vez de ele colocar interno, esse eletroduto ele vai passar pela parte de fora. Ai, professor, não fica mais feio? Dependendo. Por exemplo, ali na JC Distribuição, todos os eletrodutos, eles são os que não são, os que são de plástico, eles têm uma pintura, como se fosse uma pintura, tem uns que são de metal, né? Uma pintura, tipo um aço escovado, né? Que para dar aquele ar, aquele ambiente de industrial, né? Por exemplo, aí depende do design lá, do que o pessoal, né? Da concepção lá, né? Aí geralmente né? A caixa de interruptor, essa caixa aqui para ponto de força, geralmente ela fica o quê? Pelo lado de fora. Por que isso, professor? Ah, essa sala aqui, vamos supor que ela antigamente era um depósito. Agora eu quero que essa sala aqui, eu quero que seja uma sala aqui em que eu vou colocar, sei lá, 3 projetistas aqui para fazer desenho, né? Então, como era um depósito, eu tinha, sei lá, só a tomada que ficava próximo aqui do interruptor. Agora, que é uma sala dedicada a projeto, as mesas, vamos supor, uma mesa vai ficar aqui, a outra aqui, ó, as 3 mesas
lado a lado aqui. Então, vou colocar um ponto de iluminação adicional aqui. Eu vou colocar pontos de força, um em frente às mesas aqui, por exemplo, porque o projetista provavelmente ele vai utilizar ou um notebook, ou um computador, né, para fazer ali o projeto. Então, ele precisa de um ponto de força para energizar aquele computador ou aquele notebook para carregar. Então, eu vou fazer o quê? A mudança do layout, ou seja, né, da forma como a instalação elétrica está apresentada. Aí já pensou toda mudança de layout que eu for fazer nesse ambiente industrial, né, ou nessa empresa? Já trabalhei numa construtora que era desse jeito, né? Do nada eles mudavam os ambientes lá, né? Daí o pessoal faz o quê? Os eletrodutos colocam de sobrepor, colocam, né, chumbar, fora, né, fora ali da parede, as caixas de quadro de força ou quadro de luz, por exemplo, eles colocam do lado de fora, para se precisar fazer uma modificação, fazer uma alteração, o que que eles fazem? Eles pegam, retira daquele local e coloca no local novo, né? Não precisa ficar quebrando parede, ou ficar cortando ali o gesso acartonado, né? Então, esse geralmente é um padrão de projetos, né, de desenhos para ambientes industriais ou ambientes comerciais, aí dependendo aí. Então, pessoal, assim, eu sei que num primeiro momento aí, né, parece assim, nossa, professor, estranho, é difícil ir, mas não, né? A gente analisando aqui, né, na próxima aula, né? E na última aí, né? Eu vou fornecer subsídios para vocês conseguirem entregar as tarefas aqui, né? Então, para a gente fechar o fórum aqui, né? A instrução do fórum, né? Então, você tem que falar, ó, quais as normas mais importantes, a NBR 5410, a 14039, a 5419, fala sobre sistemas de proteção contra descarga atmosférica. Tem uma que fala literalmente só sobre aterramento. O SPDA ele fala tudo, ele fala do aterramento, ele fala da captação da descarga atmosférica, né, que são os captores ou terminais aéreos. Tem aquele famoso captor Franklin, né? Tem o terminal aéreo, que é literalmente uma haste única, né? Trata também das descidas, né? Pode ser uma descida natural na edificação ou uma descida sobrepor pelo lado de fora da edificação. Geralmente, clientes de alto padrão colocam uma barra chata de alumínio, né? Essa barra chata de alumínio, ela vai ser a descida da descarga atmosférica. Outra norma importante é essa que eu mostrei aqui, a 5444 aqui, ó. Que é de simbologia, né? Então, tudo no projeto é voltado o quê? Para você simular o que você faria no mundo real, ou seja, na aplicação da alvenaria, na aplicação do projeto elétrico, na aplicação do CFTV, do CATV, né, da infraestrutura de telefonia, né, do cabeamento estruturado, né, rede, sei lá, rede de fibra ótica ou rede de par trançado, né, ou cabo UTP ou cabo STP e por aí vai, né? Então, se você executa você concebe o projeto no papel ali ou no computador, né? Ou seja, no mundo ali do desenho, dos cálculos da simulação, e depois você vai fazer o anteprojeto, o cliente aprova esse anteprojeto, daí você, né, vai liberar para a próxima etapa, que é a etapa de execução. Você literalmente fazer a instalação dessa infraestrutura de iluminação, infraestrutura de pontos de força, né? Deixa eu lembrar de mais outra aqui, só dessas quatro aqui. 5410, 14039, 5419, a 5444, igual vocês estão vendo aqui, né? Olha, quais os impactos na execução de um projeto de instalações elétricas que tenha sido elaborado com erros técnicos? O impacto, né? É igual eu falei. Se você fizer ele na tora, né, ali a toque de caixa, sem fazer desenho nenhum, sem planejar, sem fazer um planejamento, se der um erro, você vai ter que quebrar tudo e fazer de novo, né? Agora, se você conceber ele, né, de forma errada, utilizando cálculos que não são cálculos designados pela 5410, por exemplo, qual que é o impacto?
você vai gastar o quê? Dinheiro a mais. Você vai gastar tempo a mais. Esse cliente pode ficar tão puto com você que não vai querer o quê? Não precisa mais fazer esse projeto, não. Dependendo do contrato que você faz, o que que vai acontecer? Você vai pagar uma multa. Ah, você me largou na chapa. Vamos supor aí, sei lá, o Oséias fez aí um projeto, né, todo errado aí, né? Então, na melhor das hipóteses, o cliente, né, vai pedir para ele modificar, ele vai levar mais tempo, mas pelo menos ainda vai ficar com o serviço, né? Vai levar prejuízo? Com certeza, né? O cliente já levou prejuízo porque ele atrasou, né, com o projeto e causou erros ali, né? Isso eu estou falando na melhor das hipóteses. Na pior, né, além de você ser banido ali, né, você ser gongado ali do projeto, você ainda vai ter que pagar a multa. Ó, gastei dinheiro com você, cara, e você fez um projeto errado, o cara colocou os pilares, né, colocou a rebar lá do projeto de SPDA no lugar errado, né? Esse lugar aqui não tem descida da estrutura metálica, então esse projeto de SPDA não vai adiantar nada, né? Então, ó, ele vai te cobrar, tá lá no contrato lá. Se você errar, você vai ser responsabilizado e vai ser o quê? Vai ter que pagar. Como você é um eletrotécnico, o pessoal vai lá, o quê? No Conselho Federal dos Técnicos vai falar, ó, esse Oséias aí, ó, ele é um eletrotécnico, lá garantia sou Joe, né? O cara fez um projeto erradíssimo e vai lá e te denuncia. Aí você fez uma RRT para ele, o que que vai acontecer? Corre o risco de você até perder o seu, né, a sua habilitação técnica, né? Você pode ser o quê? Ser proibido, né, por um tempo, ou até ser banido, né? Ou seja, você vai ficar só com um diploma lá de eletrotécnico e você vai ser responsabilizado civil e às vezes criminalmente. Às vezes aconteceu um acidente, você fez o projeto ali de maneira errada. Ah, não, mas o cara que executou que fez errado. Mas às vezes o que executou, ele executou em conformidade com o projeto que você concebeu. Você é corresponsável por aquele erro que foi executado, né? Então, o projeto, assim como a execução é mais perigosa. Por quê? Porque você pode fazer um projeto lindo, aí você não vai ser responsabilizado, mas você pode ser notificado, né? Aí eles vão olhar no seu projeto, não, o projeto do Oséias fez um projeto top das galáxias aí. Não. Você não vai ser responsabilizado, não. Aí vai ver lá, quem que é o responsável pela execução do projeto? Ah, é o Kleuber aí. Ah, não, agora vai levar a ferro é você, Kleuber. Você que vai perder o seu título de técnico, você que vai pagar a multa aí pelas não conformidades que você, como eletrotécnico, deveria saber, né? Então, ou pior, né? O seu cliente vai lá, né, no Conselho Federal dos Técnicos e fala, ó, o Osés fez, ou o Kleuber fez um projeto lá, garantia Sordio para mim. Aí ele vai falar, qual que é o nome aí o nome do técnico aí, né? Aí você vai falar, fulano de tal, né? Aí vai olhar lá no fulano de tal, não tem uma RT de projeto, uma RRT de projeto, né? Uma anotação ou então uma anotação de execução. Não tem. Ah, então quer dizer que o Cleubeiras, o Ozeieiras aí, fez um projeto para você, fulano, e aí ele não fez uma anotação, um registro de responsabilidade técnica? Oh, miserável. Vai ser notificado. Você fez um serviço, você é habilitado, ou seja, você tem habilitação de técnico e não emitiu a RT de projeto, não emitiu RT de execução, não emitiu um RT de laudo de um motor, né, um motor universal lá de indução que deu um problema. Aí você fez um laudo lá, ou seja, você cobrou, sei lá, uns 5.000 conto, né, dependendo lá do tipo de máquina. E aí você o quê? Não emitiu uma RT de responsabilidade técnica frente ao seu órgão competente. Ah, então quer dizer que ele ganhou dinheiro nas suas costas, fez cagada, fez erro e não fez anotação de responsabilidade técnica? Que bonita, hein? Ferro em você. Então, obviamente, né, o cliente vai mostrar, sei lá, fotos, vai mostrar a prova lá, e você pega, faz um projeto lá no AutoCAD
entrega para ele, o cara lá executa, o projeto estava errado. Ah, então quer dizer que você fez o quê? Fez um projeto e não fez a anotação. Você será notificado, com certeza. E na pior das hipóteses, além de pagar a multa, você pode perder o seu registro de técnico. Então, tudo a gente tem que fazer, projeto, execução, laudo, né? Laudo de conformidade técnica, por exemplo, aí que laudo de conformidade das instalações elétricas que o bombeiro civil pede, né? Dependendo do tipo de instalação, se é uma subestação, e nessa subestação ela é abrigada e é um transformador a óleo, né? Resfriado a óleo, óleo mineral, tem que ter os quesitos de segurança. Ah, então quer dizer que, né, você fez um laudo lá e não emitiu a RT? Ferro em você. Então, a gente tem que ficar ligado nessas coisas. A gente tem que saber a simbologia, as normas, né? E saber os prós e os contras, né? Você vai fazer o projeto, você é habilitado, né? Não, não sou habilitado. Eu fiz o curso de técnico, mas eu não peguei a minha habilitação técnica frente ao meu conselho. Ah, não? Então você vai conseguir alguém que vai assinar para você. Ah, mas eu vou gastar dinheiro. Quem mandou você não fazer habilitação técnica? Se você não tem habilitação técnica, né? No máximo você pode ministrar aula, ministrar treinamentos. Dependendo do treinamento, até para o treinamento, você tem que emitir, né? Uma ART ou RRT por motivo de, se eu não me engano, lá no campo lá tá ensino, tem lá, acho que é ensino e escolar. Aí você fala lá, tem um campo lá que você escreve, né? Estou emitindo essa ART, número tal, né? Número, né, 0025-3, né? Em função de um treinamento no curso, sei lá, de eletricista predial, né? Para a empresa, sei lá, Caramuru, né? JC Distribuição, ou pelo Senai, né? Aí, no caso, vamos supor, você vai dar um treinamento no Senai, você é um eletrotécnico, você é contratado como professor, por exemplo, mas no Senai, às vezes, né, sei lá, na Caramuru eu tenho certeza que tem, né? Outras instituições aí eu já não sei, né? Aí provavelmente ele tem um engenheiro, né? Você deu o treinamento como eletrotécnico, né? Você domina o assunto. Aí, normalmente, o engenheiro do Senai, ou um que é contratado como engenheiro, um que é contratado como engenheiro lá, sei lá, lá da Caramuru, ele, no contrato dele, ele não está como tutor ou como professor presencial. Ele está o quê? Como engenheiro eletricista, por exemplo, ou como eletrotécnico, né? Lá na folha, né, quando ele recebe o pagamento, ele não é um tutor, ele não é um professor presencial, ele é um engenheiro. Então, esse engenheiro, ele é o RT, ele faz ou o eletrotécnico, né? Uma anotação de responsabilidade técnica chamada de cargo e função. Daí, todo e qualquer treinamento é, feito nas dependências da Caramuru, por exemplo, um cliente aí, ou feito através na instituição do Senai ou no SESI, né, ou né, pelo EAD, em nome do SESI, esse engenheiro, esse eletrotécnico vai ser o responsável técnico por aquele treinamento. Embora eu tenha habilitação, eu tenha a qualificação, né, existe um outro profissional que ele é o responsável técnico por todo e qualquer treinamento. Geralmente, instituições de ensino, você tem, né, o pessoal que é contratado como professor e tem o pessoal que é contratado como engenheiro, né, igual lá no Instituto Federal ali, o que eu conheço ali de Trindade, por exemplo, né? Tem lá os professores do IFG e tem um engenheiro eletricista, tem um engenheiro de segurança do trabalho, que ele é contratado como engenheiro, né, de segurança, tem um engenheiro civil para toda e qualquer obra, toda e qualquer relação lá, né? Você fazer um LTCAT, laudo técnico das condições ambientais, né? Ou projeto elétrico, aí esses profissionais vão responder por projeto, por treinamentos em segurança do trabalho, ou por construções civis, né? Eles que vão responder, né?
embora você tenha professores contratados como professores que ministram as aulas lá, né? Então, os impactos, né, de fazer um projeto com erro ou de não, né, não fazer uma anotação de responsabilidade técnica é que vai haver encargos, né, encargos legais, né, você pode ser responsabilizado civil e criminalmente por esses erros, né. Quais as características de um bom profissional técnico em eletrotécnica exigidas pelo mundo do trabalho? Um bom profissional, né, um técnico em eletrotécnica, que características são exigidas, né? Ele ter a qualificação. O que é a qualificação? O curso de eletrotécnica. Ou seja, ele ter finalizado esse curso, a não ser que ele seja estagiário, né? Ele tem que ter o quê? A qualificação, que é o diploma, né, o de eletrotécnico. Ele tem que ter o quê? A habilitação técnica, ou seja, depois que ele finalizou o curso, ele vai no conselho de classe dele e aí faz a habilitação técnica, famosa carteirinha. Ah, professor, entendi, né? Qual que é uma boa característica, né? Ele ser proativo, né? Ele, né, principalmente se ele for um chefe de equipe, aí dependendo, né, a concessionária de energia local, toda outra, qualquer concessionária aí, né, eles pedem, né, proatividade, principalmente se você for chefe de equipe. O chefe de equipe, ele olha, por exemplo, se os equipamentos de segurança individual ou coletiva, os CAs, né, o certificado de aprovação deles, por exemplo, está ok, né? Por exemplo, calçado de segurança para quem lida com instalações elétricas, é, eles têm uma data, um prazo de validade. Se ele não for utilizado dentro daquele prazo de validade, não sei se vocês já viram, o calçado de segurança ele começa a se desfazer. Tem uns que são até biodegradáveis, tem um solado biodegradável. Tem que ficar de olho se o cidadão está utilizando o equipamento de segurança individual, se está utilizando o coletivo, se ele está fazendo os procedimentos em conformidade com as instruções técnicas. Tem local que ele troca o nome de instrução técnica por procedimento operacional padrão. Então, ele tem que ter proatividade, ele tem que saber, né, as instruções técnicas, os procedimentos operacionais padrão que existem naquela dada empresa, né? Tem a Goiasa lá, açúcar e álcool. Existem alguns procedimentos de segurança lá na parte lá por exemplo, o pessoal faz a extração da cana de açúcar, né? Geralmente vem tipo, uma espécie de uma colheitadeira, ela vai passando, aí passam aí geralmente eles acoplam tipo uma carroceria nela, ela vai fazendo a colheita ali do feixe de cana e ele vai ser jogado atrás naquela carroceria. E às vezes esse feixe de cana, né, ele cai fora, aí geralmente vai um pessoal andando e joga ele, né, esse que caiu, né, joga ele de volta lá na carroceria ali que fica na parte de trás ali da colheitadeira. Tem um pessoal que vem com um podão que é uma espécie de um facão, né? Ele em formato, ele é quase como uma foice, né? Aí você vem com um podão, a colheitadeira ela pega ali o feixe de cana e sobra um pedaço. Aí geralmente você segura o feixe por cima e bem na raiz você vem e bate o feixe aqui e retira aquela parte que sobrou e aí você joga de volta ali. Então você tem que ficar de olho. Por exemplo, uma vez lá na Goiás, o cidadão ele utilizou um calçado de segurança com um número menor. O que ele fez? Ele cortou aquela parte da frente, porque ele, né, a unha dele começou a encravar. Aí o que o técnico viu lá, né? Viu que ele estava utilizando calçado de segurança sem proteção e os dedos tudo do lado de fora lá. Imagina se acontece um acidente com ele. Então, você tem que ser proativo. Se você é contratado para elaborar projetos, se você é contratado como chefe de equipe para fazer uma análise preliminar de risco, para cada tarefa que você for executar, você tem que verificar tudo. Então, pessoal, esse, né, foi o resumo aqui do que os insights, né, do que vocês podem responder aqui na parte aqui do fórum de discussão, né? O objetivo dessa primeira aula foi isso. A gente vai matando cada tarefa aqui. Hoje, aproveitei para a gente falar do fórum de discussão, né? Na próxima aula, a gente vai falar da atividade 1 e, finalmente, na última aula,
a gente fecha ali, ou então a gente aproveita na segunda aula, fala das duas atividades, né? E daí na última aula a gente tira dúvidas, né? Talvez fica melhor assim, né? Beleza, pessoal? Deixa eu só fazer um registro aqui. Só um minutinho, só aguardar aqui. Só fazer um registro aqui, rapidão. Antes da gente finalizar aqui, que eu já vou deixar renderizando, tá, Leomar? Vou deixar ele renderizando aqui, e aí o mais rápido possível, até amanhã, né? Amanhã, na parte da tarde, o vídeo já vai estar disponível para vocês, tá bom? Espera aí, deixa eu só... Não ficou bom, deixa eu fazer o registro novamente aqui. Acho que agora vai ficar ok. Beleza. Então tá, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento. Pois não, Cleuber? Fazer uma pergunta aí? Não? Acho porque você tinha levantado a mão antes, né? Então, pessoal, já vou parar aqui a gravação, já deixar renderizando para, né, o mais rápido possível ficar disponível para vocês na plataforma, tá bom? Tem alguma pergunta aí, Cleuber? Ok, Né? professor. Então tá bom. Falou.